Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas 26 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom dia para você, torcedor do futebol brasileiro, que está acompanhando as Olimpíadas e que principalmente está feliz com a seleção brasileira, que conseguiu, enfim, um bom resultado e a classificação 4-0 para cima da Dinamarca, num time bastante modificado, mas que deu o que o brasileiro queria, a classificação para a próxima fase, com o detalhe para os dois gols, né, do Gabigol e o gol de Gabriel Jesus. Luan também aparecendo para fazer gols, ou seja, o quarteto dando resultado. Impressionante também, tivemos um 10-0, né, a Alemanha sobre as Ilhas Fiji, né, e inclusive a Argentina sendo eliminada no futebol masculino. Isso tudo aconteceu na noite de ontem, e isso e muito mais você vai curtir aqui na Rádio do Seu Esporte. Agora, 6 horas 27 minutos no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já com muito mais informações para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Seis horas 29 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio Seu Esporte. Vamos às situações de quem passou de grupo aí. No grupo A, o grupo do Brasil, Brasil e Dinamarca passaram para a próxima fase da disputa das Olimpíadas. No grupo B, passou a Nigéria e a Colômbia. Colômbia com 5 pontos, um apenas acima do que o Japão. Já no grupo C, a liderança foi da Coreia do Sul, 7 pontos. A Alemanha ficou na segunda colocação com 5 pontos. E no grupo D passou Portugal e a surpreendente Honduras. Passou no saldo de gols, com 4 pontos, mesma pontuação da Argentina. Inclusive um jogão de bola, pude acompanhar. Com a Honduras saindo na frente, tivemos 3 pênaltis marcados, e inclusive 2 deles perdidos. E no finzinho, a Argentina, já aos 92 minutos, com 6 de acréscimo do árbitro, ele fez o empate na partida, mas foi eliminado, não deu tempo para a seleção do Caleri conseguir o resultado positivo. Agora 6 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando a você que estamos só começando, hein? O dia está começando, tem muito mais ainda na Rádio Seu Esporte. Tem programação recheada para você. O mundo dos esportes. 6 horas e 56 minutos. Muito bom dia para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca, que está acompanhando as Olimpíadas. A gente está dando um show de transmissão. Tudo você acompanha por aqui, não perde nenhum lance. Vamos falar sobre esportes olímpicos? A vela é com Mário Dias Ferreira.
Ricardo Vinick, o Bimba, da RSX, volta a competir nesta quinta-feira com os adversários na prancha à vela. A Frente Fria deve deixar a Baía de Guanabara com condições adversas pelo segundo dia consecutivo. Na classe fim, Jorge Zarif teve dificuldades. Tinha muita onda, era bem complicado assim, de ver as boias, né? Depois disso eu virei, o resultado foi bem ruim por causa dessas duas coisas. Tá aí, essa participação do Jorge Zarif com o Mário Dias Ferreira falando sobre a vela, né? Realmente as condições do tempo mudaram drasticamente de ontem para hoje, e de hoje as condições também parecem não estar tão boas. Segue uma manhã até escura aqui no Rio de Janeiro por enquanto e fria, muita gente de casaco na rua também, e inclusive de madrugada teve inclusive uma certa neblina, né? Vamos ver como é que vai ficar o tempo por aqui. 6 horas e 57 minutos no Rio, a gente vai para um rápido break, volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantir que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado, puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. E hoje tem um jogão de basquete nessa quinta-feira, às 2h15 da tarde, né, na Arena Carioca 1. O time do técnico Rubem Manhano, né, o Brasil de Marquinhos, que foi muito importante na vitória diante da Espanha no basquete, enfrentará a Croácia, que ao que parece conseguiu superar toda a crise no basquete antes do pré-olímpico de Turim, e está apenas de diferença do Brasil no ponto de saldo. As duas seleções no grupo B têm a situação parecida, uma vitória e uma derrota. E os donos da casa, no caso o Brasil, conseguiram um bom resultado na última partida, entram embalados e com a ajuda da torcida pode ser um grande confronto. Porém, do outro lado, a equipe, inclusive da Croácia, tem uma boa participação e promete engrossar a partida. Quem tem se destacado é Mário Rezzonia. O ala tem apenas 21 anos, do Orlando Magic, tem média de 10,5 pontos e um aproveitamento de 62,5% nos arremessos de 3 pontos. É o Brasil de Marquinhos e Rubem Manhano contra a Croácia, que tem a mesma pontuação praticamente que o Brasil. O mundo dos esportes. 7 horas e 24 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom dia para você. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e também que gosta das Olimpíadas. Afinal, somos a Rádio Olímpica e aqui tem muito conteúdo olímpico para você. Por falar em conteúdo olímpico, vamos falar sobre o judô com Marcos Lacerda. Nesta quinta-feira, penúltimo dia de judô, Rafael Buzacarini e Mayra Guiar entram nos tatames da Arena Carioca 2 tentando a segunda medalha do Brasil na modalidade. Nesta quarta, Thiago Camilo se despediu da Olimpíada perdendo nas oitavas de final. O atleta afirmou que quer se aposentar ano que vem. Quem também caiu nas oitavas foi a brasileira Maria Portela.
Tá certo, esse é o Judô em Destaque aqui na Rádio Seu Esporte. Você fica sempre bem informado sobre tudo que está acontecendo nos jogos. Vamos ao quadro de medalhas. A liderança dos Estados Unidos, 11 ouros, 11 pratas e 10 bronzes, 32 medalhas. Em segundo lugar está a China com 10 ouros, 5 pratas e 8 bronzes. O Brasil é 17º colocado. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM em destaque para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Festival Multimarcas Chatuba tem ofertas para todo mundo. As melhores marcas com os menores preços e pronta entrega garantida. Venha aproveitar! Cimento Mizu CP3, saco com 50 quilos, R$17,50 à vista. Tinta acrílica nova cor, branca, balde com 20 litros, R$179,90. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Festival Multimarcas só tem aqui. Tá barato, tá na Chatuba. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. Você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, decidem o futuro do município. Os vereadores votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população. Pronto, agora é só escolher os seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7h28 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vamos destacar o seu clube de coração aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos começar com o Flamengo, que é com ele, Nicolas Freitas. Nessa ciranda de troca de treinadores no Campeonato Brasileiro, algo comum também no futebol nacional, o técnico com mais partidas ao final do primeiro turno do campeonato é Wagner Mancini do Vitória, o único que continuou empregado após 19 rodadas. Mas no principal torneio de clubes aqui do Brasil, quem mais soma partidas são os técnicos interinos. São 30 jogos com treinadores chamados tapa-buracos no cargo, sendo que apenas um deles conseguiu sobreviver ao desafio. Zé Ricardo foi efetivado no Flamengo no dia 14 de julho, após ter dirigido o time rubro-negro interinamente por 11 rodadas. O alto número de jogos com técnicos interinos mostra que os clubes continuam demitindo treinadores, mas ao mesmo tempo têm dificuldade para escolher o substituto. Ao todo, 8 equipes da Série A tiveram técnicos interinos. É verdade, né? Uma situação que marca realmente o futebol brasileiro e o Zé Ricardo aparecendo bem no mercado nacional. Vamos falar de Botafogo com James Azevedo. Com os Jogos Olímpicos Rio 2016 acontecendo em agosto e sem condições de atuar no Rio, na própria Arena Botafogo, o Alvinegro acertou o local para a disputa contra o Sport. O duelo está marcado para o dia 20 de agosto, com o palco no estádio Mário Heleno, em Juiz de Fora. Pela falta de datas, inclusive, não foi possível colocar o jogo mais para frente no Campeonato Brasileiro. Com a Polícia Militar colocando o efetivo à disposição da Rio 2016, os clubes do Rio perderam a possibilidade de atuar em casa durante o período do importante evento esportivo. Em Juiz de Fora, inclusive, o retrospecto é favorável ao Glorioso. Em 3 partidas, foram 2 vitórias, tanto contra o Atlético Paranaense como também o Santa Cruz, além de um empate com a equipe do Figueirense. Esse é o Alvinegro em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. De um alvinegro, vamos para o outro. A equipe da Cruz de Malta, o Vasco da Gama, que segue fazendo uma espécie de intertemporada em São Januário, ainda sem a imprensa podendo observar a mesma. O Cruz Maltino treina em 2 períodos e teve inaugurada a parte do restaurante gourmet
no dia de ontem, ou seja, semana de inaugurações de São Januário. Tivemos o campo anexo, onde os atletas estão treinando nessa espécie de intertemporada, e agora o restaurante. Inclusive, devido a essa estrutura que está sendo oferecida, a pré-temporada 2017 pode ser realizada nas próprias dependências do Cruz Maltino. 7 horas e 31 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sete horas e 31 minutos no Rio. Lembrando para você que a partir das 9h50 você curte aqui na Rádio Seu Esporte a Thalita e a Larissa contra a Brostek e Kolosinska da Polônia. Você curte o vôlei de praia aqui na Rádio do Seu Esporte com a narração de Fernando Camargo, os comentários de Beth Romero e as reportagens de Tayana de Oliveira. E você curte só aqui na Bradesco Esportes FM, num dia que tem muita coisa esportiva. Tem Brasil e Croácia no basquete e tem também Brasil e Estados Unidos no vôlei, que você curte por aqui, além dos flashes com todas as outras competições. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos falar um pouco de vôlei de praia, porque Tayana de Oliveira chega para contar toda a história da modalidade. Ela que tem acompanhado desde o início das Olimpíadas e hoje tem mais, abrindo o dia, vôlei de praia por aqui. Então vamos ver o que aconteceu ontem, porque hoje tem muito mais aqui na Rádio do Seu Esporte. Rivalidade, susto e muita garra. Assim foi a classificação de Alisson e Bruno para as oitavas de final do vôlei de praia. Os italianos Carambula e Ranieri provocaram a torcida, que não deixou de apoiar os brasileiros. A resposta vem em quadra, 2-0 para os donos da casa. Mas ainda no primeiro set, uma preocupação. Alisson caiu de mau jeito e machucou o tornozelo. Mesmo com dor, ele decidiu continuar jogando. Depois da classificação, o capixaba falou sobre a contusão. No voleibol, a gente tem esse costume desde a categoria de base, o bloqueador. Quando você sente que vai virar, se solta. E eu soltei meu corpo. Eu acho que se eu tivesse segurado, sustentado, teria sido pior. Foi muito difícil, porque realmente é um entorse leve, provavelmente. Os médicos me deixaram tranquilos. Então isso é uma superação, isso acontece. E não tem como não voltar para quadra depois de uma torcida dessa. Se Alisson demonstrou tranquilidade, Bruno confessou que ficou bastante assustado com a lesão do parceiro. Ele deixou mais tranquilo do que eu a eles. Logo que eles pediu tempo médico para ele respirar um pouquinho, ele viu que realmente foi só um mal-estarzinho que dá para continuar, então ele foi se encaixando da maneira que não incomodasse tanto. Mas eu acho que isso não vai ser problema algum, que daqui a 2 dias vai melhorar ainda mais. Depois dos rapazes, foi a vez das meninas entrarem em quadra. Já classificadas, Ágata e Bárbara perderam para as espanholas Elsa e Liliana por 2-0. E nem mesmo a chuva e o frio foram capazes de afastar a torcida da arquibancada para apoiar as brasileiras. Tem que vir, né? Vale tudo, as duplas são maravilhosas. É chuva, nevando, calor, vento, tá valendo. Chuva e mais um pouco, pode cair tempestade que a gente não sai daqui. Nesta quinta-feira será a vez de Pedro Solberg e Evandro irem em busca da classificação. Os cariocas enfrentam a dupla da Letônia às 5h30 da tarde. Antes, às 10 da manhã, Larissa e Thalita, que estão garantidas na próxima fase, jogam contra a Polônia. Do Rio de Janeiro, Tayana de Oliveira. É verdade, a dupla polonesa, a Brostek e Kolosinska, às 10 horas da manhã você curte tudo aqui na Rádio do Seu Esporte. Se prepare, vem emoções por aí, 7 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sete horas e 57 minutos, você está no Rio de Janeiro, a Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte, onde você está. E vamos falar um pouquinho de natação, porque hoje, quinta-feira, a partir da 1h da tarde, já tem as eliminatórias nos 50 metros livres. E temos 2 brasileiros que estão na disputa. Temos o Bruno Fratos e o Ítalo Manzini. O Bruno Fratos, o mais alto dos dois,
com 1,86 m e o Ítalo Manzini tem 1,80 m. Mas por que a altura é importante nessa prova? Porque é uma prova dominada por gigantes, desde a edição de estreia da natação, né, a edição de estreia da prova em Seul, 1988. Se um deles conseguisse a façanha, seria o primeiro nadador com menos de 1,95 m de altura a vencer a prova. O mais alto, inclusive, tinha exatamente 2 metros, que foi Matt Biondi, justamente em Seul 88, 2 metros exatos. Além dele, tivemos o Alexander Popov com 1,97 m, em Barcelona 92 e Atlanta 96, Gary Hall Jr. com 1,98 m em Sydney 2000 e Atenas 2004, e César Cielo, brasileiro, representante na disputa, com 1,95 m em Pequim 2008. Florent Manadou, com 1,99 m, foi o campeão em Londres 2012, ou seja, o último campeão. Apesar disso, né, os atletas tentam ter bons resultados com o Brasil, né, levar o Brasil pelo menos à final. Temos a eliminatória a partir da 1h da tarde, e depois eles podem chegar à final da competição. Basta um bom resultado, a gente ficar na torcida por aqui. Os baixinhos podem sim derrotar os gigantes. A Bradesco Esportes FM acredita e está na torcida por aqui. Agora, às 7h59, você está na Rádio Seu Esporte. Seguindo falando de Olimpíadas, vamos falar sobre o handebol aqui na Bradesco Esportes FM com Ranieri Borges. Destaque da seleção espanhola na vitória por 29-24 sobre o Brasil. A goleira Navarro foi fundamental. E a pivô brasileira Dara fala sobre a noite inspirada da atleta adversária. É uma grande goleira e hoje estava num dia bom, acredito que tenha tido um aproveitamento super alto, mas faz parte, foi o dia delas e como eu falei, eu acho que vai ser difícil a gente errar tanto gol nos próximos confrontos. Realmente o Brasil errou bastante, né? Inclusive em alguns momentos, quando teve 2 a menos, não conseguiu colocar a questão da superioridade numérica em quadra e acabou sendo derrotada no handebol, a seleção feminina. Mas tem masculino hoje e você vai acompanhar aqui na Rádio Seu Esporte, quem sabe o masculino pode conseguir uma vitória. Você está na Rádio Seu Esporte? Vamos ao handebol masculino. Brasil e Alemanha acontece a partir das 4h15 da tarde, com a narração de Mauro Santana, os comentários de Murilo Borges, e as reportagens serão do Ranieri Borges, justamente lá da Arena do Futuro, o nosso menino do handebol, em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. 8h em ponto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas 23 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom dia, eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para trazer muitas informações direto da cidade maravilhosa para você, torcedor das Olimpíadas. Olimpíadas em destaque. O Rio é cidade olímpica e a Bradesco Esportes FM sempre trazendo tudo para você. Vamos falar da disputa do polo aquático. Tivemos um resultado bastante interessante da seleção brasileira de polo, 6-5 sobre a Sérvia, numa partida que quebrou a invencibilidade dos sérvios de 2 anos sobre a seleção brasileira. Isso, os atletas comandados pelo croata Ratko Rudic tiveram, inclusive, uma comemoração bastante efusiva com o resultado, né? Conseguindo passar por uma seleção que é considerada uma das melhores do mundo na modalidade. O polo aquático brasileiro também fazendo história no Maria Lenk, e você pôde acompanhar na Rádio Seu Esporte com os flashes. Falando sobre handebol agora, quem chega é o Ranieri Borges. Vindo de vitória sobre as duas principais seleções do handebol mundial, Noruega e Romênia, as meninas da seleção brasileira foram derrotadas nesta quarta por 29-24 pela seleção espanhola. Para a armadora Duda, as falhas no sistema defensivo da equipe foram fundamentais para a definição do resultado.
Para mim, o que não funcionou hoje foi a nossa defesa. Isso reflete em todos os outros aspectos da nossa partida. Quando a gente joga bem na defesa, a gente se sente confiante para ir para o contra-ataque, para ir para o ataque. E hoje, mesmo perdendo, a gente conseguiu lutar, a gente conseguiu reagir em alguns momentos, e eu acho que isso tem algumas coisas boas mesmo na derrota que a gente pode levar mais pra frente. É um momento que a gente podia perder, mas mesmo assim o nosso objetivo continua o mesmo, que é classificar. Mas apesar da derrota, a classificação está próxima e a seleção feminina segue mais do que viva no torneio olímpico. Para a Duda, o resultado negativo veio em um momento onde o Brasil poderia perder e serve para ajuste de algumas falhas. Sim, faz parte do esporte, a gente sabia o quanto que essa chave ia ser difícil, que poderia ocorrer algumas derrotas, por isso que também a gente tá mais tranquila. A gente não funcionou dentro de quadra, é bom saber que a gente tem espaço para melhorar. E como você falou, a gente continua tranquila, porque da mesma maneira que a gente tratou as duas vitórias com uma tranquilidade, a gente também vai tratar a derrota. A gente sabe que tem espaço aí pela frente ainda para classificar, e é lógico que esse jogo vai servir muito para nossas quartas, para a gente ver o que faltou e o que pode melhorar. O próximo adversário das meninas brasileiras é contra Angola, na sexta-feira, às 9h30 da manhã, na Arena do Futuro. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges. Tá certo, esse é o Ranieri Borges com informações do handball. Você está na Rádio Seu Esporte, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h28 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, falando aqui sobre o remo, onde o tempo é bem melhor, né, apesar das perspectivas anteriores, e as provas vão acontecer sem problemas por enquanto. Mas quem esteve numa pauta toda especial, trazendo informações, né, pra gente que na Rádio Seu Esporte, inclusive, participou do Cidade do Esporte ontem, foi o Marcos Lacerda, e ele vai trazer as perspectivas dos refugiados no Rio de Janeiro. A derrota no tatame pouco importou para os lutadores nascidos na República do Congo e que vivem no Brasil. Yolanda Buzaca e Popoli Mezenga foram os primeiros atletas na história do judô a defenderem a bandeira do time olímpico dos refugiados. No Rio de Janeiro, desde 2013, quando foram abandonados pela delegação após o Mundial da categoria, com os passaportes retidos, os dois procuraram novos rumos na cidade olímpica. Há 1 ano e meio, conheceram o sensei Geraldo Bernardes, o primeiro treinador da medalhista de ouro Rafaela Silva. Yolanda Buzaca acabou perdendo no primeiro combate, mas deixou o tatame feliz e com uma mensagem para o mundo. Eu cheguei aqui para lutar, para fazer uma história boa no mundo, para todo refugiado no mundo, para ficar feliz. Todo refugiado no mundo não pode falar Yolanda assim, não, porque eu representei vocês tudo no mundo. Nosso time do refugiado, nós somos 10 atletas. A vitória de uma pessoa é a vitória de todo refugiado no mundo. Popoli Mezenga conseguiu avançar para as oitavas de final, mas acabou caindo para o melhor do mundo. Isso para ele não foi problema. O judoca refugiado quer continuar no Rio de Janeiro para dar um futuro para a família. Casado com uma carioca, ele já tem um filho e a esposa está grávida novamente. Meu nome entrou numa do pessoal ganhou no negócio da Olimpíada, no cadena da Olimpíada. Para mim, estou feliz. Estou aqui, tem filho brasileiro, tem filho do Brasil, tem minha mulher brasileira, tem filho aqui.
não pode deixar minha filha para mim voltar, para deixar minha filha triste. Isso eu já passou nessa tristeza, assim, não quero deixar minha filha passando isso também. Como ficou para trás, estou aqui, minha vida, vou fazer aqui no Brasil. Ao todo, são 10 atletas refugiados que disputaram os Jogos Olímpicos. Além disso, 12 integrantes das comissões técnicas também estão defendendo a bandeira do COI. Do Rio de Janeiro, Marcos Lacerda. Tá aí, Marcos Lacerda trazendo essa história bastante interessante, né? Serve inclusive de inspiração para os refugiados no mundo todo, né? Você pode ser refugiado, pode fazer esporte, né? E pode ter a chance de disputar as Olimpíadas também. Essa mensagem da inclusão das Olimpíadas na questão dos refugiados está sendo bem passada e uma grande iniciativa do COI. Vamos falar de futebol olímpico, onde o Brasil já tem confronto definido. No sábado, dia 13, entra em campo às 10 horas da noite na Arena Corinthians, São Paulo, para enfrentar a Colômbia. Isso depois da vitória sobre a Dinamarca por 4-0. Mais cedo teremos as seguintes partidas. À 1h da tarde tem Portugal contra a Alemanha que passou em segundo lugar do grupo, e Portugal do artilheiro Gonçalo Paciência. Às 4 tem Nigéria e Dinamarca, e às 7 tem Coreia do Sul e Honduras. E a equipe de Honduras, apesar de ter eliminado a Argentina, eliminou a Argentina, mas tem 2, pelo menos, bons jogadores. O Ellis, camisa 17, e o goleiro Lopes. São atletas que vale a pena ficar de olho, jogadores bastante interessantes. Ellis, inclusive, um atleta bastante rápido. E a Coreia, que conseguiu um empate em 3-3 com a Alemanha. Na verdade, a Alemanha empatou com a Coreia num confronto bastante interessante na segunda rodada. Também uma equipe que tem um ataque bastante forte. Você está na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM e seguimos na Rádio do Seu Esporte. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na Rádio do Seu Esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações para você até ali mais ou menos às 9h30, com conteúdo esportivo direto da cidade maravilhosa 91.1 em destaque para você. E hoje tem um jogão, hein? Invicta com 2 vitórias no grupo da morte, a seleção de vôlei masculina joga novamente hoje às 10h35 da noite no Maracanãzinho, agora contra os Estados Unidos. É um adversário que ainda não venceu na competição, né? O time do Brasil tem demonstrado, de certa forma, um início ruim. Nos 2 primeiros sets, nas primeiras partidas, houve certa dificuldade, mas na sequência dos jogos, o time conseguiu se acertar e conseguiu as vitórias. Após as 2 primeiras rodadas, a Itália lidera o grupo A com 6 pontos, mesmo número do Brasil, que fica atrás no saldo de sets. Os Estados Unidos estão em 5º, atrás do Canadá em 3º e França em 4º, e o México é o 6º da chave. Mas mesmo assim, Brasil e Estados Unidos no vôlei é um confronto bastante equilibrado e difícil para a seleção brasileira. E o Brasil no futebol fez 4-0 em cima da Dinamarca. E o Neymar fala sobre a partida. Acho que melhorou a nossa atitude, né? Nossa paciência para manter a bola. Que a gente vinha conversando já nos outros jogos e hoje a gente conseguiu concretizar isso. E estamos felizes pela partida, pelo que a gente fez dentro de campo, pelo que a gente produziu. Aí, esse é o atacante Neymar, e outro que falou, fez 2 gols, foi o Gabigol. Ele que projeta o confronto contra a Colômbia. Vamos pensar agora, né? A gente precisava dessa vitória. É uma vitória muito boa, vitória convincente. Conseguimos fazer um grande jogo agora que está na Colômbia, vamos estudar eles para ir para o próximo jogo muito preparado.
Tá aí, o Gabigol falando aqui na Rádio Seu Esporte Colômbia é de Theo Gutierrez, né? Vale a pena ficar com atenção nesse jogador, já que o atleta já interessou clubes brasileiros e se destacou muito por aqui. No futebol português acabou não tendo tanta repercussão e o futebol acabou não rendendo. 8h55 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h58 na cidade maravilhosa Rio de Janeiro em destaque para você. Você está na Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos falar do seu clube de coração por aqui? Vamos falar do Flamengo para começar o Giro dos Quatro Grandes. Nesta quarta-feira, o Flamengo deu sequência à sua preparação para o combate contra o Sport, previsto para o próximo sábado, às 16h na Arena Pernambuco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os flamenguistas demonstraram preocupação com o momento vivido pelo time pernambucano, que está invicto há 5 partidas. O elenco do Flamengo participou de um trabalho físico e tático ontem no Ninho do Urubu. Hoje, o técnico Zé Ricardo vai começar a definir a escalação para o confronto contra os pernambucanos. Como o meia Diego vem treinando bem esta semana, existe sim a possibilidade dele estrear contra o Sport Recife. Porém, existe também uma forte tendência que ele faça a sua estreia contra o Grêmio no dia 21 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde os ingressos já estão à venda. Tá certo, esse Flamengo em destaque no Fluminense. O volante Douglas acredita em cautela para a partida diante do América Mineiro. O tricolor acredita que o trabalho do Anderson Moreira e também o fato dele já ter trabalhado no Fluminense pode ter contribuído para o crescimento da equipe adversária. E o atacante Wellington ainda segue como dúvida no tricolor, mas pode participar do próximo jogo devido a certa distância ainda para a partida. Já no Vasco da Gama, a equipe de São Januário acredita que a pausa foi boa para a sequência dos jogos, já que tem 10 dias para trabalhar e agora o Ederson acredita que pode se entrosar melhor com o Nenê, eles que eram a esperança para a partida diante do Ceará, a última antes da pausa devido às Olimpíadas. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho a gente destaca também o Botafogo por aqui, 9h em ponto no Rio. Valeu, galera!